Dando continuidade às entrevistas em nossos estúdios com os vereadores de Teresina, eleitos e reeleitos, recebemos aqui o João Pereira, vereador eleito do PT. Na oportunidade, vamos aqui abordar assuntos importantes, seu desempenho, enfim, aí nessa campanha, e será oposição ou não ao prefeito Silvio Mendes, enfim, muitos detalhes, um bate-papo aqui salutar com referência à próxima legislatura. Natanael e João Magalhães, fica à vontade. Vereador João Pereira, obrigado pela presença, mais uma vez, parabéns pela sua vitória no último domingo. O senhor que, de certa forma, apesar de já ser um político testado em eleições, foi considerado uma das surpresas do último domingo nessa chapa da federação, que era uma chapa bastante competitiva, muitos vereadores de mandato. O senhor conseguiu superar esses obstáculos e sair vitorioso no último domingo. Eu começo pedindo a sua avaliação de todo esse processo e do resultado das urnas no último domingo. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Natanael. Eu quero aqui agradecer a oportunidade ao time da TV O Dia, da família O Dia, e dizer que foi desafiador, como você bem disse, nós estávamos aí na federação, tinham 8 vereadores de mandato. Mas eu sempre digo, e essa é a minha resiliência de vida, que a estratégia ela é fundamental para qualquer batalha que você esteja disposto a participar. Então eu defini uma estratégia. E essa estratégia me levou a ter 5.693 votos. Quer dizer, funcionou. Como você bem disse, já tenho uma certa experiência na política, fui coordenador do mandato do saudoso deputado Assis, primeiro mandato de deputado estadual, estava lá o João Pereira coordenando aqui política, o primeiro de federal, o segundo de federal, o terceiro mandato. Por último, coordenei a campanha do então deputado federal eleito, doutor Francisco Costa, além também de ter ajudado o deputado doutor Vinícius. Pela essa minha relação com o Assis, me permitiu conhecer o Piauí inteiro e a gente travar aí algumas estratégias para as eleições que eu acabei de dizer, deputado estadual, deputado federal. Mais vereador é a eleição mais difícil que tem. São aproximadamente um pouco mais de 600 candidatos, onde disputaram, até nas contas eu acertei, 490 mil eleitores. Eu fazia um cálculo de 490 mil eleitores ia às urnas e eu precisava ter um percentual desse eleitor. E, como o amigo aqui disse, deu certo. Foi desafiador, mas também eu também andei muito em Teresina. Eu andei todas as comunidades, todas, não tem uma que o João Pereira não andou. Vereador, a pergunta que eu queria fazer era exatamente nesse sentido. Eu queria saber quais foram as principais impressões que marcaram a sua campanha eleitoral e que vão, de certa forma, contribuir com o seu mandato. Quais foram aquelas características, as reivindicações que o senhor ouviu da população que vão, de certa forma, nortear o seu mandato lá na Câmara Municipal? Eu tenho 4 propostas claras na minha campanha, depois que eu andei todas as comunidades na pré-campanha, eu tinha certeza que essas 4 propostas elas se identificavam com o eleitorado como um todo, a representatividade do eleitorado. Como, por exemplo, a primeira infância. Eu andei em Teresina. Hoje nós temos um déficit muito grande de crianças que não estão na sala de aula. Nós temos um percentual altíssimo das nossas crianças que não têm acesso à cultura, à arte e ao esporte, sobretudo a periferia de Teresina. Nós não vamos ter uma sociedade melhor se a gente não se debruçar sobre as políticas públicas para as nossas crianças e o pré-adolescente. Hoje amanheceu 100 mil jovens querendo uma oportunidade de emprego. Hoje, não foi ontem, foi hoje, amanheceu. Então, eu andei. A escuta que eu fiz, ela me permitiu a ter certeza de 4 propostas, que é a primeira infância, a questão do empreendedorismo, a agricultura familiar e a pessoa com deficiência. Teresina não é uma cidade acessível. Eu vou para a Câmara, por exemplo, clássico, na Câmara não tem acessibilidade. Se você pegar Teresina como um todo, os cadeirantes, nós temos aqui um grupo significativo que estuda, quer se formar e não se forma. Porque muitos deles passam o dia inteiro esperando aquele transporte eficiente. Porque são mínimo os ônibus, os transportes disponibilizados. Estou falando do setor. Se você vai para a área do autismo,
né, da pessoa que tem autismo, aí o índice é disparado. Então, assim, primeira infância, empreendedorismo. Olha, nós só temos aqui três maiores empregadores: o comércio, os órgãos públicos e os pequenos empreendedores das comunidades. Que esses são o maior gerador de emprego em Teresina. Não é as grandes lojas, são os pequenos. Nós temos 60 mil pequenos negócios. O próximo gestor ele tem que atuar diretamente com esses pequenos empreendedores para que, no mínimo, um empreendedor gere 2 empregos. Nós iríamos para 120 mil novos empregos. E é fácil, não é difícil. Acesso a crédito. 80% desses empreendedores pequenos nunca tiveram acesso a crédito algum. Então, você vê claramente que é possível resolver, desde que se debruce, desde que tenha uma política clara para a geração de emprego e renda com os pequenos empreendedores. Vereador, o senhor tem uma experiência muito grande, como a gente sabe, em relação à organização das eleições, e aí é um nome também muito próximo, né, porque é um nome forte lá no PT, do próprio candidato Fábio Novo. Eu queria saber um pouco da sua avaliação sobre a eleição majoritária, o que foi que aconteceu, se vocês já discutiram se foi cometido algum erro, ou de fato foi uma decisão da população que levou em consideração outros aspectos. Queria ouvir o senhor sobre o resultado da eleição majoritária. Só antes de entrar nesse tema, outro que eu esqueci de falar, a agricultura. Rapaz, o que acontece hoje, nós não produzimos nem o peixe que a gente consome. Como é que nós somos 900 mil habitantes? Temos a zona rural, uma das maiores do Brasil, com um poço com 60 metros de água à vontade, e a gente não produz o peixe. Nas áreas, José de Freitas, Pau d'Arco, todo esse tem vocação para a produção de peixe na área da piscicultura. Nós não produzimos nada. Nós só estamos sobrevivendo dessas piabas do rio Puti e do rio Parnaíba. Fora disso, é tudo de fora. Está erradíssimo isso. Então, nós vamos também tratar a questão da agricultura. Voltando à sua pergunta, meu amigo João, eu acho assim, foram vários erros, né? Vários erros. Eu atribuo também dos erros, essa questão de não casar o voto majoritário com o vereador. Esse é um fator que fez diferença. Por exemplo, o João Pereira, não é, trabalhando aqui o voto casado com o Fábio, mas tem outros que não têm essa mesma proximidade, essa mesma vontade de que o voto saia casado. Isso é um fator. Os outros, assim, as pesquisas eu estava apontando para a vitória do Fábio no primeiro turno. Isso, de certa forma, deixa o time acomodado. Houve um excesso de confiança na sua avaliação? Eu acredito que também teve um excesso de confiança. Eu andei em Teresina toda. Quando eu vi os 3 dias, Teresina silenciada, eu me preocupei. Eu me preocupei. Porque não tem, ele na véspera da eleição silenciosa. O negócio é para cima, nós vamos vencer com o Fábio. Não vi isso, então isso terminou me preocupando. Outro, os votos ainda dos indecisos. A gente não se atentou ainda, na minha avaliação, não se atentou para os votos dos indecisos. Os votos dos indecisos, ali na véspera da eleição, terminou indo ao Silvio Mendes. Né? O governador fez o que pôde. O governador foi para a campanha, Fábio Novo foi, o governador deu sangue, como a gente gosta de dizer no interior, Fábio Novo, mas faltou, né, aquela chegada do final dos líderes que estavam próximos do Fábio, porque o Fábio fez o que fez, andou toda a Teresina, andou carreata, caminhada, comício, visitando. Então o Fábio não parou desde a pré-campanha até o dia 6. Então eu atribuo a derrota essas 2 questões: excesso de confiança, o não casamento dos votos dos candidatos a vereadores com o majoritário. Também, por fim, cada um está querendo se salvar, e o resultado foi isso. Né? A gente perdeu a eleição no primeiro turno. Vereador, naturalmente... Me desculpe, mas nós aumentamos os votos, né? Lá não saímos derrotados. Apenas 3 meses só. Demora mais um pouquinho que vai chegar a vez de vocês. Nós saímos de 50 mil para ir para o quê? Eu nem estou me lembrando aqui. 198 mil. Pois é, nós aumentamos aí o quê? 140 mil teresinenses a mais
no nosso time os votos do Partido dos Trabalhadores. Temos que comemorar também. Às vezes a gente fica só no muro de lamentação. Não, o eleitor confiou. Foi 140 mil votos novos que a gente tem que valorizar, que a gente tem que agradecer, porque já chegou outra eleição. O senhor acredita que então foi mais um tijolo colocado aí pelo PT nessa busca pela prefeitura? Eu não acredito não, eu tenho certeza. Né? Foi mais um tijolinho colocado lá no degrau para a gente chegar lá. Agora, vereador, naturalmente o senhor, por inclusive ser do Partido dos Trabalhadores, ser bastante próximo ao candidato Fábio Novo, ao governador, naturalmente o seu caminho deve ser a oposição ao prefeito eleito Silvio Mendes. Mas como é que vai ser a sua relação, né, com a Prefeitura de Teresina, mesmo na oposição? O senhor vai manter um diálogo até para contribuir, de certa forma, com a gestão na oposição? Olha, todo mundo sabe que eu sou homem de diálogo. Não cheguei até aqui se não fosse através do diálogo. O cabo que chega na Vila da Paz em 1984, a comunidade mais violenta de Teresina, na época que eu cheguei aqui, vim de José de Freitas, eu cheguei aqui no diálogo. Então, o que eu quero dizer? É que nós temos que descer do palanque, já encerrou o palanque. Eu acabei de dizer aqui os gargalhos nossos. O presidente Lula, quando venceu as eleições, desceu do palanque. Juntou todo o time, chamou todos os governadores e nós precisamos administrar o Brasil. O governador Rafael já disse, inclusive, já sinalizou que vai dialogar com o prefeito. E tem que fazer esse diálogo, porque os teresinenses não podem esperar mais. São muitos problemas, nós temos que resolver o problema da saúde. Quando você anda em Teresina, o maior problema que você escuta é o povo falando da falta de serviço público, da saúde pública. Então, esse é um passo. Dialogar. Aquilo que venha a ser favorável ao povo de Teresina, jamais serei contra. Vou dar minha opinião na votação do orçamento, irei olhar cada percentual gasto que vai ser proposto para ser gasto quando chegar na Câmara, por exemplo, a primeira infância, a agricultura, o empreendedorismo e a pessoa com deficiência. Então, esses orçamentos eu tenho que olhar com calma. Já tem gente, inclusive, já trabalhando, fazendo avaliação dos 3 últimos orçamentos que foi na Câmara, para a Câmara, porque a gente tem que se posicionar para que, de fato, aquele cidadão que está lá na vila, que está lá nos guetos, que está lá em determinada área, ele seja atendido. Se me perguntarem hoje, você quer asfalto na avenida X? Não, eu quero uma biblioteca. Eu quero uma brinquedoteca funcionando. São 150 mil crianças que não têm oportunidade. 150 mil crianças que nunca tiveram acesso à arte e à cultura. São 80 mil crianças fora da sala de aula. Então, nós temos a obrigação com a primeira infância. Como é que eu vou ter uma Teresina menos violenta? Criança que estuda, tem acesso à arte, tem acesso à cultura, a piano, a sanfona, se torna um pré-adolescente com sua intelectualidade melhor e o crime chega para ele com 11, 12 anos, ele sabe dizer um não. Agora, criança que não tem escola, não tem arte, não tem cultura, fica aí à mercê da gestão pública, porque é de responsabilidade da gestão oportunizar essas crianças. Por que que é? Porque a gestão municipal, a gestão pública, ela é a maior empresa de qualquer cidade. Ele é dono do maior bolo arrecadatório financeiro daquela cidade. Por isso, estarei lá no Parlamento com fé em Deus me debruçando sobre o orçamento. E respondendo a um amigo, sou de diálogo. Sou oposição, mas sou de diálogo. Tem que ser oposição com responsabilidade. Não porque você foi eleito na oposição que você vai contra os interesses da população. O índice de renovação na Câmara foi muito alto, né? 60% dos atuais parlamentares da próxima legislatura estarão lá pela primeira vez. O que é que isso ensina para vocês que estão chegando agora lá na Câmara Municipal? Que o povo preste atenção, quem está trabalhando e quem não está. É um exemplo, 4 anos sem transporte público. É um exemplo. Outro exemplo, sem saúde. O parlamento, a responsabilidade não é só do gestor, do executivo, aliás, é do parlamento. O parlamento é que aprova os gastos. O parlamento ficou vendo tudo calado como se a responsabilidade não fosse dele. E foi o que o povo disse, nós vamos trocar. Nós vamos trocar 50%, 60%. Foi o que aconteceu. Por isso que novas pessoas entraram. O João Pereira, quando eu estava na comunidade, falando das minhas propostas, o povo entendeu.
E foi e acreditou. Eu tenho que pegar esses 4 pontos e discutir lá na Câmara. O cidadão comum que votou em mim, o mais intelectual, na hora que ele vê o João Pereira, ele vai se identificar com as pautas que eu estava dizendo. Claro, preguiça eu não tenho, vontade eu tenho, coragem até de sobra. Então nós vamos fazer um bom mandato. Vou trabalhar com o governo do estado, que é do meu partido. O governador Rafael é um amigo e sempre está preocupado com as pautas que envolvem os teresinenses. O Fábio é deputado estadual, vai continuar trabalhando por Teresina. O deputado federal, doutor Francisco, que é presidente da Comissão de Saúde, tem muito a contribuir em Teresina e já está contribuindo. Nós vamos sentar também, inclusive ontem teve com ele. O deputado doutor Vinícius é líder do governo na Assembleia Legislativa. Nós temos que envolver o parlamento estadual. É um erro. Qual foi o dia que sentou o parlamento teresinense, parlamento estadual e a bancada de deputado federal para discutir os maiores problemas de Teresina? Nunca houve essa reunião. Por que não tem reunião? Se todo mundo tem um pedacinho financeiro para colocar. Bancada do Ceará se une, Fortaleza se une e transforma Fortaleza. Aí nós aqui não. Parlamento municipal de um lado, parlamento estadual do outro, parlamento federal 10 nós por outro lado. Tem que ter um alinhamento, porque é a capital. Ela tem que ser tratada porque diferenciada das outras, porque somos 1 milhão de habitantes. E o João Pereira, eu quero fazer essa ponte. Eu conheço todos os 30 deputados estaduais, mais os 8 que assumiram, 12. Conheço todos os 10 deputados federal. Conheço agora todos os 29 que foram os que estavam e os 18 que foram eleitos. Então nós temos que fazer uma junção de força. Cada qual tem um pedacinho. Bora resolver o problema, por exemplo, daquela obra que está lá na Vila da Paz há 30 anos, 60 milhões de reais enterrado lá, que vocês conhecem. Sim. Vamos terminar. Lá aquela comunidade é uma das comunidades mais carentes de Teresina, com índice de violência altíssimo, porque depois que o padre Pedro faleceu, todos os órgãos de governo que tinha lá se afastaram, está se arrastando a escola de ensino médio e a escola de ensino fundamental só. Eu sou de lá, eu conheço com uma palma da minha mão. Eu conheço cada pedacinho dali. Eu estou falando Vila da Paz, mas vamos para outra região. Vamos aqui para a região do satélite, que está lá ao longo de décadas, sem a junção do governo do estado, municipal e federal, sem atuar lá na área. O problema de galeria, pessoas faleceram lá por conta disso. Pequenas ações que resolvem a vida do povo. Então, o João Pereira vai fazer esse diálogo no parlamento. Quero dar a minha contribuição para a gente sair do feijão com arroz. Eu acho que o feijão com arroz o povo não aguenta mais. E nem eu também quero isso. Vereador, o senhor, como bem destacou na abertura, tem uma experiência muito grande dos bastidores, né? na coordenação, nessa parte atrás da cortina, digamos assim. Fazer acordo de paz dentro do PT. Isso, né? Foi um articulador muito importante aí nos últimos anos. Mas o que o senhor espera de diferente nessa experiência agora como parlamentar, né? Que é algo diferente, né? O senhor agora está na linha de frente, né? O parlamentar o que o senhor espera encontrar de diferente e como essa sua experiência anterior nos bastidores, nas coordenações, pode lhe ajudar no mandato? Por exemplo, eu vejo e vi muitos orçamentos. Eu vou voltar aqui para Teresina. Por exemplo, o ISS, já que você está falando, né, que é desafiador e é. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Rapaz, tem que ter um vínculo, alguma despesa. Não tem mais sentido como é que a prefeitura tem um bolo arrecadatório, que é o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. E esse dinheiro ele não tem vínculo com nenhum gasto. Ele tem que ter um vínculo, um percentual para a primeira infância, um percentual para a agricultura e por aí vai. Já me disseram que não pode, porque tem que mudar a lei em Brasília, na Câmara dos Deputados, mas eu quero estudar sobre isso. Então, eu tenho uma bagagem de bastidor, de dizer assim, deputado federal, o melhor caminho é esse. Deputado estadual, o melhor caminho é esse. Deputado, o melhor caminho é esse aqui pode ajudar 300, 200 pessoas. Então, eu sempre fiz esse papel orientativo. Eu sempre tinha, inclusive, às vezes, embate lá, né, com quem cuidava do orçamento do deputado federal Assis, das indicações, porque eu sempre pedia para colocar naquelas áreas que mais precisava. Porque eu sei a dificuldade de quem está lá na favela. Eu sei, eu vivenciei isso aqui. Não foi ninguém que me contou, não. Eu vivenciei. Então, se eu pego, como você diz, você sai do bastidor e vai para a linha de frente. É só fazer o que eu estava fazendo. Não vai dar certo. De Morro, Cabeça não tem, para Cajueiro da Praia não tem uma cidade que eu já não andei.
Não tem uma. Não tem uma que não tem uma açãozinha nossa lá do mandato do Assis, deputado federal, seja secretário de saúde e por aí vai. Do doutor Francisco da mesma forma. Até brincava com o menino que cuidava da minha agenda. Rapaz, porque tem 20 agendas. Eu fazia 20 agendas, era no estado, ia para 20 cidades num dia só. E aqui, quer se topando no bairro, meu filho, dobra esse negócio. Não deu outra. Então, assim, essa minha experiência de bastidores eu vou levar para a linha de frente com muita responsabilidade. Irei montar uma equipe técnica, não política. Política já passou. Técnica. Tem que ter alguém. Por exemplo, eu vou agora fazer uma visita no estado que lá os excedentes das escolas privadas, ela é cedido para as famílias de baixa renda na periferia. Eu irei lá visitar esse projeto com o Adriano, que é a pessoa que trabalha conosco lá, elaborando os projetos, fazendo projeto de lei. Nós já temos, inclusive, esse projeto pronto. Mas eu quero olhar, para saber mesmo, rapaz, é isso aqui. Não é? Tem lá todo um esboço, mas eu quero conhecer essa experiência que é em Santa Catarina. Então, a gente tem que pegar essas experiências boas. Tem um bom trânsito lá em Brasília, graças a Deus. Tem uns ministros lá que tem uma ligação com a gente, vai ajudar. Foi 25 anos ao lado do deputado Assis. Isso me permite a ter já uma certa experiência. E vou ser um vereador trabalhador, você pode ter certeza disso.